Olá, meus queridos amigos do canal O Retorno da Glória. Paz e graça a todos vocês, da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo encha seus corações com a sua divina presença. Amém? Bom, hoje é o quarto dia da série 21 dias de preparação para a crise final, e é uma alegria estar com vocês para juntos nos prepararmos para esse evento. Mas antes de irmos ao nosso assunto de hoje, não se esqueçam de deixar o seu like e ao final do vídeo façam também um pequeno comentário para ajudar na divulgação dessa mensagem, ok? E todos aqueles que quiserem, deixem também o seu pedido de oração, que diariamente eu estou orando pelos pedidos que são feitos aqui nesse canal. E dizem as Escrituras, mas nós temos a mente de Cristo. Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento no assunto que ontem iniciamos e iremos falar sobre a promessa a qual Deus nos fez de nos tornarmos co-participantes da sua natureza divina. Então, a pergunta que não quer se calar é: como me tornar participante da natureza divina? Veja, a palavra de Deus nos diz que pela graça somos salvos mediante a fé. E em Hebreus 11:6, nós vemos que é impossível agradar a Deus sem fé, porque todo aquele que dele se aproxima precisa primeiramente crer que ele existe e também precisa acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ontem, nós aprendemos que Jesus era participante da natureza divina quando esteve aqui nessa terra, não porque ele era 100% Deus, mas ele se tornou participante da natureza divina, a mesma que vocês e eu podemos e devemos nos tornar, porque a presença do Espírito Santo estava constantemente em seu interior, em seu coração. E sendo assim, podemos resumir que para nos tornarmos participantes da natureza divina, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Bom, mas agora parece que patinamos e ficamos no mesmo lugar, não é verdade? E certamente os irmãos devem estar fazendo uma outra pergunta: como me tornar cheio do Espírito Santo? Como eu falei há pouco, somos salvos pela graça através da fé. E sem a fé é impossível agradarmos a Deus. Então, a única maneira de verdadeiramente sermos cheios do Espírito Santo é através da fé. Amigos, vocês já pararam para pensar porque após Jesus morrer e ser ferido por uma lança no seu lado, jorrou água e sangue da ferida? Na verdade, existe mais de um motivo para isso ter acontecido. Contudo, nós vamos nos deter na questão da promessa do Espírito Santo, ok? A palavra de Deus nos diz que a vida está no sangue, Levíticos 17:14. E ao sair do lado de Cristo, aquela grande corrente de sangue, isso representava que ele estava derramando a sua vida em favor dos pecadores. Mas, ao jorrar do lado de Cristo, aquela grande corrente de água, o que isso representa? Em João 7,38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto, disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Embora o Espírito Santo também seja simbolizado pelo fogo, Jesus também apresenta o Espírito Santo como sendo as águas que jorram de dentro do crente tal como uma fonte. Veja, ao jorrar sangue do lado de Cristo, tal símbolo representava que sua vida estava sendo derramada por nós. Mas, ao jorrar aquela corrente de água, tal coisa representava a bênção do Espírito Santo, porque o Consolador só poderia vir em auxílio dos homens caso Jesus morresse, ressuscitasse e subisse novamente para o seu Pai. Amigos, assim como a justiça de Cristo nos é imputada pela fé em seu sacrifício expiatório, pela fé no derramamento do seu sangue, da mesma forma, a justiça comunicada, o poder do Espírito Santo para sermos semelhantes a Jesus, esta também nos é concedida por intermédio da fé no completo sacrifício que o Senhor efetuou em favor da humanidade. Como então podemos ser cheios do Espírito Santo? Por meio das obras? Não, de forma alguma. Só podemos nos tornar participantes da natureza divina, só podemos ser cheios do Espírito Santo por intermédio da fé na promessa preciosíssima de Cristo. Contudo, embora Jesus, ao falar como seus discípulos poderiam receber o dom do Espírito, comece dizendo que todos aqueles que pedissem, todos aqueles que exercessem fé ao orarem,
esses receberiam, logo após essa afirmação, ele também diz que todo aquele que buscasse acharia, pois o buscar está ligado às obras, está ligado às ações do homem em busca da bênção prometida. Mas a questão das obras em favor do Espírito Santo, a questão da parte que o ser humano deve realizar para receber a dotação do Espírito Santo, nós vamos deixar para tratar no próximo estudo, ok? Contudo, antes mesmo de falarmos sobre a questão das obras, do nosso esforço pessoal, desde agora, devemos ter plena certeza e consciência que o Espírito Santo virá primeiramente por intermédio da fé. E sendo assim, ao terminar esse estudo de hoje, a bênção que vocês mais pedirão a Deus todos os dias e várias vezes ao dia será a bênção do batismo do Espírito Santo. E sempre após pedir tal bênção para Deus pela fé, agradeça-o, acreditando que Ele já concedeu essa bênção para vocês. Amém? Bom, eu acredito que até aqui vocês entenderam como se tornar participante da natureza divina. E eu acredito que a partir de agora vocês passarão a orar insistentemente pelo derramamento do Espírito Santo em suas vidas. Contudo, acredito que neste momento uma outra pergunta está se formando em nossa mente. Como saber se eu estou me tornando coparticipante dessa natureza divina? Veja, certa vez Jesus disse aos seus discípulos: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amigos, não é difícil reconhecer quando estamos nos tornando participantes na natureza divina, porque o Senhor nos deixou em Gálatas 5, 22 e 23 uma lista de virtudes, as quais de forma sobrenatural passarão a fazer parte da nossa vida. E essas virtudes são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós somos maus, porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus. E sendo assim, não possuímos naturalmente essas virtudes, mas pelo contrário, nós possuímos naturalmente todos os traços de caráter que são antagônicos a esses descritos em Gálatas. E na verdade, no mesmo capítulo lá de Gálatas, o Senhor descreve quais são as nossas características naturais. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, quando começarmos a perceber que as virtudes do fruto do Espírito estão passando a fazer naturalmente parte da nossa vida, podemos dizer que estamos começando a nos tornar coparticipantes da natureza divina. E, embora teremos sim que lutar contra a nossa carne para amarmos, sermos bondosos, sermos benignos, sermos longânimos, etc., devemos ter plena consciência de que todas essas coisas não estão naturalmente no homem, mas somente aquele que passa a ser participante da natureza divina as possui. Bom, se podemos resumir o nosso estudo de hoje, eu diria que nos tornar coparticipantes da natureza divina é o mesmo que passarmos a ter um caráter semelhante ao de Cristo. E encerraremos então o nosso estudo com um texto do Espírito de Profecia, o qual eu peço que vocês estejam refletindo nessas palavras daqui por diante em sua jornada cristã. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Então, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso grande Deus e nosso Pai que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Pai, todos nós pecamos e carecemos da Tua glória, mas sabemos que Cristo veio não apenas para nos imputar a Sua justiça, a qual nos dá a vida eterna, mas Ele também veio para nos comunicar aquela justiça, a qual nos dá poder para vencermos as concupiscências da carne. Dai-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo e faça-nos coparticipantes da Tua natureza divina. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus repouse hoje e sempre sobre cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.